O objetivo desta aula é determinar as derivadas laterais de uma função real de variável real num determinado ponto. Consideremos uma função g definida por ramos, sendo x0 o ponto de mudança de ramos. No cálculo do limite, quando x tende para x0, temos que determinar os limites laterais. Limite de g de x quando x tende para x0 menos e limite de g de x quando x tende para x0 mais. Sabendo que a derivada de uma função num ponto é um limite, então, no ponto x0, temos que trabalhar com as derivadas laterais. A derivada lateral à esquerda de x0, que é representada por g' de x0 menos ou g' de x0, e a derivada lateral à direita de x0, que é representada por g' de x0 mais ou g' d de x0. A derivada lateral esquerda é o limite lateral esquerdo da razão incremental e a derivada lateral direita é o limite lateral direito da razão incremental. Existindo e sendo iguais as duas derivadas laterais no ponto da abscissa x0, então podemos dizer que existe a derivada da função nesse ponto e o valor desta é igual ao valor de cada uma das derivadas laterais. Se as derivadas laterais forem diferentes, então não existe a derivada da função no ponto de abscissa x0. A derivada de uma função num ponto pode ser finita ou infinita. Quando ela é finita, a função diz-se derivável nesse ponto. Como exemplo, vamos calcular a derivada da função g no ponto de abscissa 0 utilizando a definição. Ora, o ponto da abscissa 0 é o ponto de mudança de ramos. Então, neste ponto, temos que determinar as duas derivadas laterais. Utilizando a definição 1, verificamos que a derivada lateral à esquerda de 0 é 0 e que a derivada lateral à direita de 0 é também 0. Como as derivadas laterais são iguais, podemos dizer que a derivada da função g no ponto da abscissa 0 é 0. Geometricamente, a derivada lateral esquerda, g' de 0 menos, representa o declive da semitangente à esquerda ao gráfico de g no ponto de abscissa 0. E a derivada lateral direita, g' de 0 mais, representa o declive da semitangente à direita ao gráfico de g no ponto de abscissa 0. Aqui, as semitangentes estão no prolongamento uma da outra, constituindo assim a tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa 0. Sugerimos que o aluno calcule a derivada da mesma função g no mesmo ponto, utilizando a definição 2. De seguida, apresentamos um outro exemplo, onde vamos calcular a derivada da função t no ponto da abscissa 2, utilizando a outra definição. Como 2 é o ponto de mudança de ramos, vamos determinar as duas derivadas laterais. Pela definição 2, verificamos que a derivada lateral à esquerda de 2 é 4 e que a derivada lateral à direita de 2 é menos 4. Aqui, as derivadas laterais são diferentes. Logo, não existe a derivada da função t no ponto de abscissa 2.
Geometricamente, no ponto da abscissa 2, não se pode falar em tangente ao gráfico, porque as semitangentes não estão no prolongamento uma da outra. O ponto da abscissa 2 é um ponto anguloso, ponto do gráfico da função t, onde existem derivadas laterais diferentes. À semelhança do primeiro exemplo, sugerimos que o aluno calcule a derivada da mesma função t no mesmo ponto, mas utilizando agora a definição 1. A existência da derivada de uma função num ponto, às vezes, pode depender apenas da existência de uma derivada lateral. Como exemplo, apresentamos a função L. Aqui, o domínio da função L é o intervalo de 0 a mais infinito, fechado à esquerda e aberto à direita. Logo, não faz sentido falar em derivada lateral à esquerda de 0. Então, no ponto da abscissa 0, só podemos calcular a derivada lateral direita que coincide com a derivada da função L.